O espadachim sem talento reencarna para se tornar o maior espadachim do mundo. Parte 11. Antes de começarmos, estamos perto de alcançar 20.000 inscritos. Cada inscrição me ajuda bastante, então se inscreva caso ainda não esteja inscrito. Agora fiquem com o resumo. O prota questiona se este é mesmo o presente de Solderete. Kulan afirma que é. Isso é uma obra-prima que Solderete criou com toda a autoridade que tinha quando estava no auge. Eles poderiam dizer que isso é uma parte de Solderete. O prota fala que isso seria muito útil, mas lembra que a Santa Laosa prometeu que convocaria Solderete para ele. Entretanto, Kulan fala que Solder é alguém que não responderia nem mesmo se o Murakan o convocasse. O prota entende e diz que não fez isso para ganhar algo em troca. Em pensamento, Kulan pede para o prota perdoar Laosa, pois como ela poderia saber que esta é sua segunda vida? E de como ele obteve sua segunda vida? Kulan olha para sua mão e nota algo. Ela fala que já está na hora, já que ela contou tudo o que precisava. Agora ela vai partir. Kulan diz que a decisão do prota acabou com a maldição dos nativos, então ela sinceramente agradece. Ela afirma que a partir de agora estará dentro do espelho. Kulan se vai, e Talaris comenta que nunca esperaria ver um deus agradecendo a um humano. Ela pergunta se o prota está pronto para ir, pois ela tem certeza que os zipéus do barco não vão ficar assim para sempre. O prota concorda e fala que vai guiá-los. A cena muda para dentro do artefato espelho. Laosa diz que entendeu que Kulan não a respondeu porque estava no espelho o tempo todo. Kulan fala que foi capaz de salvar a todos descendo no corpo dela. O sacrifício de Laosa salvou a todos. Laosa se vira e agradece a Kulan, por escutar suas orações e por os salvar. Então Laosa pede para Kulan não se desculpar, pois ninguém é culpado. Kulan diz que está aliviada, e está muito grata que foram eles que assumiram a missão. Laosa afirma que só não queria que suas memórias fossem lembradas como algo cheio de tristeza. Kulan compreende e diz que esta mesma determinação está ligada ao prota. Então ela espera que ele crie um mundo onde tal dor não exista mais. A cena vai para Tika contando que já se passaram 10.000 anos na história onde sua raça foi considerada perdedora, e que sempre estiveram do lado mais fraco. Por falta de desenvolvimento durante um longo período de tempo eles se tornaram fracos e acabaram virando escravos dos zipéus. Se os zipéus tivessem pego o espelho, os sacrifícios deles teriam sido em vão. Tika fala que está aliviada pelo espelho ter ido parar nas mãos do prota. Mas o prota diz que a razão dele ter chegado tão longe foi graças ao povo de Colon e a você deixando o like no vídeo. Isso fortaleceu muito ele. E em pensamento fala que se os zipéus tivessem pego o espelho, assim como em sua vida passada os magos apareceriam e seria o fim do mundo. O prota diz para eles que vai preparar um lugar onde possam ficar dentro da União Ugester. O jornalista questiona se um porta-bandeira provisório pode mesmo fazer isso, e diz que ele não precisa fazer isso por eles. Entretanto, o prota dá uma carta para ele e fala que se ele mostrar isso a eles quando chegar ao território ficará tudo bem, pois a carta é para Luna. O jornalista agradece, mas o prota diz que se ele está mesmo grato, então que fale muitas coisas ruins sobre os malditos zipéus. O jornalista pergunta se o prota acha mesmo que a família Zipéus vai deixar essa passar, pois ele tem certeza que eles vão impor a censura mesmo se ele escrever um artigo. O prota então questiona se o jornalista acha mesmo que é o único que odeia a família Zipel. O prota diz que o jornalista só será um gatilho. Depois de lerem o artigo, aqueles que foram atacados pela família Zipel ficaram do lado do jornalista. Ele vai se tornar um grande repórter, então é para ser confiante. O prota entra em um quarto, e agradece adequadamente a ajuda da Talaris, que diz que tá tudo bem. Ele diz que é por sua causa que o Palácio de Gelo e a família Zipel se tornarão inimigos a partir de agora. Mas Talaris fala que é o contrário. Agora o patriarca Zipel ficará mais cauteloso com eles agora. Já que ele nunca vai imaginar que foi um deus que desceu, ele agora vai pensar que ela quem se tornou mais forte. Talaris afirma que a razão pela qual ela ajudou não foi apenas por boa vontade, mas sim porque foi um pedido. Então ele não precisa agradecer. O prota questiona que tipo de compensação ela quer. Talaris fica se perguntando o que deveria pedir ao contratante de soldeira e espadachim mágico. O prota tranca e fica pensando no quanto ela vai tirar dele, mas Talaris se pergunta em voz alta se deveria deixar passar desta vez, já que obteve informações preciosas também, e pergunta se não é isso que Ceris quer.
Ciris envergonhada questiona por que ela está perguntando isso. Em seguida vemos que o Prota está se despedindo dela e agradecendo, pois, elas irão embora agora. Ciris chama o Prota, e afirma que da próxima vez que se encontrarem irão terminar a batalha deles. E com isso eles não estão mais devendo nada um ao outro. Talaris interrompe suspirando e perguntando se ela ainda está na puberdade, pois não consegue ser honesta. O Prota só fica em silêncio e as duas vão embora. A cena corta para o pai do Prota. Ele ouve alguém o chamando, e pergunta o que é isso tudo de repente, mas a pessoa fala que vai direto ao ponto. Vemos que é Talaris, e ela pergunta se o patriarca não quer que o Prota case com a filha dela. A resposta para essa pergunta vai ficar para depois, mas se depender de todos nós o casamento sai para ontem. A cena segue para Luna recebendo a carta do Prota. Ela entende a situação e diz que o Prota fez algo divertido de novo. Ela pergunta se o Prota está bem, e o jornalista diz que sim. Eles chegaram a Tika e partiram depois que ele se recuperou. Luna vai para o tópico principal e pergunta qual é a especialidade da Tika. Ela não pode deixar eles apenas dormirem e comerem ali, mesmo que sejam refugiados. Luna pede a sua babá que procure por empregos que se adequem a eles. Em vez de receber ajuda, ela acredita que será melhor assim para eles. Ela chama o jornalista, e fala que vai apoiá-los com tudo que ela pode. Em troca ele deve obter os resultados que o Prota pediu a ele. O jornalista fala para ela não se preocupar, pois cumprirá todas as expectativas dele. Um mês após o incidente em Colon, o mundo inteiro falava do que aconteceu com os nativos de Colon. Um incidente no qual os aventureiros desconhecidos puniram a família Zipel, que acabou com os nativos. Os poderes opostos à família Zipel, incluindo a família Runkandel, espalharam os rumores rapidamente. Embora a família Zipel tenha afirmado que Myron Zipel agiu de forma independente, no local uma boa parte dos Zipels do barco foram encontrados, e isso revelou que os Zipels estavam ativamente envolvidos no incidente. O imperador do Império Vermont declarou pessoalmente a inocência da família Zipel. A opinião pública acabou se acalmando com o tempo. Como resultado, a família Runkandel, que revelou essa situação, ganhou alguma dignidade, e Vermont recebeu apoio da família Zipel. A família Zipel começou a manter a cabeça baixa por perderem sua dignidade e honra. Por causa disso os Zipels ficaram quietos por um tempo. Desde a morte de seu segundo em comando até o desastre em Colon, foi um duro golpe a eles. O jornalista comenta que pensava que os Runkandels eram artistas marciais loucos por espadas, mas acabou estando errado. De repente o jornalista anota um monte de cartas em sua mesa. Tika diz que isso são doações e cartas endereçadas a eles. Muitas pessoas estão prestando atenção neles agora, depois de serem negligenciados por várias centenas de anos. Agora suas orações são redirecionadas ao Prota ao invés de Kula, até que o aventureiro desconhecido possa ser revelado como sendo o Prota. Um dia ele se tornará um porta-bandeira, elevar o status da família Runkandel, e um dia vai enterrar a família Zipel. A cena corta para o cavaleiro caindo até o pai do Prota. Ele espera que dessa vez o Kashmir tenha melhorado as habilidades de escrita. De repente ele vê algo. Um enorme pilar de gelo. Vemos que Talaris disse que sua mão só se moveu sozinha sem nem ela pensar. Então por que tá olhando para mim desse jeito? O pai do Prota manda Talaris deixar de besteira e responder por que interferiu na meditação de alguém por um casamento. Ele pergunta se isso é uma nova técnica de provocação. Mas Talaris fala que não veio até ali para isso. De repente ela percebe alguém, e solta um ataque, que acerta em cheio o Khan. O pai do Prota pede para o Khan não se preocupar com ela e entregar logo a carta. O patriarca lê sobre tudo que o Prota passou até ali, e percebe que o Prota não conseguiria enfrentar os Zipels do barco sozinho. Então só poderia ter sido a Talaris. Ela fala para ele não olhar assim, pois ela recebeu um pedido de Kashmir. O patriarca fica irritado pois Kashmir escondeu informações dele, e diz que Kashmir vai precisar levar um aviso. Porém Talaris não acha isso uma boa ideia. Em vez disso é melhor elogiar ele. Ela explica que Kashmir deixou claro a quem é leal. Ele não é leal ao patriarca, mas sim ao Prota. O patriarca entende e diz que está devendo uma para Talaris agora, pois quase colocou o Prota em uma situação complicada. A Talaris fala que isso é óbvio, e questiona o que ele vai fazer com a dívida do Prota. O patriarca diz que vai pegá-la dele. A Talaris acha isso engraçado, e já que ela falou tudo o que queria, agora vai embora.
Antes de ir, ela pede para ele pensar no que ela disse. O seu mais novo e minha filha combinam muito bem. Nós concordamos com ela. Mas o Prota sente um arrepio terrível. A Gilly pergunta se ele tá bem, mas o Prota diz que só teve calafrios. O Kashmir acha isso engraçado porque ele também tem tido isso ultimamente. O Prota para refletir que conseguiu muitas coisas com o incidente em Colon. Espadachim de 6 estrelas, energia das sombras de 5 estrelas e poder mágico de 7 estrelas. Ele se tornou um 7 estrelas só por ter o espelho, mas não pode ir além disso, pois o selo não pode ser enfraquecido. De repente um funcionário do Kashmir o chama dizendo que tem alguém querendo ver ele. O funcionário diz que fez o homem esperar na entrada, e ao o Prota olhar para ver quem é, fica surpreendido vendo tal figura ali, pois o homem é nada mais nada menos que Jet. O Prota se lembra que o Jet é o desgraçado que o apunhalou pelas costas repetidas vezes. Quando ele pensa naquela época, ele quer acabar com a raça dele, mas já que ele havia dito que tinha um filho, ele deixou o Jet viver. Olhando para ele agora, parece que há um problema. O Kashmir questiona como o Jet descobriu a localização atual dele. O Jet se curva e afirma que sabe informações sobre o Alu Mão de Aranhas. O Prota acha interessante, mas o Kashmir diz que deve ser uma mentira. O Jet acha estranho o Kashmir estar falando formalmente com alguém. Ao olhar o Jet vê que é o Prota. O Prota comenta que já faz um tempo, e o Jet ficou chocado. Ele chamou o Prota de golpista vagabundo, e disse ao Kashmir que o Prota era um golpista que fingiu ser Beradin Zipel. O Kashmir começa a ficar puto, e sacou a espada. Mas de repente o Murakan entrou na sala. Puto, o Murakan pergunta onde está o sorvete que ele pediu pro Kashmir comprar. O Kashmir tenta explicar que está em um interrogatório. O Murakan percebe que o cara que tentou envenenar ele com um suco tá ali, e pergunta o que ele tá fazendo ali. O Murakan faz uma cara terrível, e o Jet fica se perguntando por que é que ele tá ali também. Ele raciocina que o Kashmir estava falando formalmente com o Prota, e agora esse doido que também é subordinado do Prota. Então isso significa que a pessoa com o rank mais alto ali é. Jet rapidamente se prostra com a cabeça no chão, e diz que foi um idiota que não o reconheceu agora ou antes. O Prota diz que tá tudo bem e manda ele contar tudo sobre o Alu Mãos de Aranha. O Jet já revela que o nome verdadeiro de Alu é Taka Marius, ele era um ex-cadete de Hunkandel. O Prota acha que já ouviu o nome Marius antes, e a Gilly fala o nome Taimune Marius, esse é o sobrenome da babá da Luna. O Jet continua dizendo que Alu com um status de plebeu passou no exame de cadete Hunkandel. O nome que ele usava naquela época era Taka Marius, esse é o verdadeiro nome do Alu que foi apagado da história. Gilly confirma tudo que ele disse, a babá da Luna também é do mesmo reino que o Alu. O Prota questiona que ano ele fez o exame. O Jet imediatamente diz que foi no ano 1776, há exatamente 20 anos atrás. A Gilly comenta que se isso for verdade, significa que alguém dentro de Hunkandel deve tê-lo ajudado. O Prota raciocina que aqueles dentro de Hunkandel que têm autoridade para fazer isso são os de sangue puro ou as babás que os apoiam. As babás da família Hunkandel não só criam as crianças, dependendo da posição da criança puro sangue de quem elas cuidam, suas posições são elevadas. E 20 anos atrás foi a época em que todos reconheceram Luna Hunkandel como a líder temporária. Durante aquela época a babá da Luna teria tido um grande poder dentro da família. Se eles realmente são parentes, aquele que amaldiçoou o Prota em sua vida passada, pode ter sido. Mas o Prota pensa bem e chega à conclusão que deve ter sido a babá que agiu sozinha. Então por quê? O Prota pergunta se o Jet confirmou a fonte dessa informação. O Jet jura pela sua vida que foi pessoalmente ao reino do Alu confirmar isso. O Prota pede para ele mostrar o caminho, pois eles estão indo para esse reino agora. O Prota pretende confirmar isso tudo pessoalmente. A cena corta para o reino do Alu chamado Delki. Uma pessoa leva um chute na cara, outro homem pede pelo aluguel atrasado, mas de repente o homem ouve alguém o chamando por trás. A mulher chama ele de irmão e diz que se ele continuar vai ser problemático. O homem se assusta vendo a mulher e comenta que se ela tá ali aquele cara também tá. De repente o homem começa a cuspir sangue, e morre. Um outro homem mascarado fala que isso foi muito patético, pra ele ficar vivendo desse jeito fazendo tanta merda depois de receber a ajuda da mãe. O homem que estava sendo cobrado implorou para eles o pouparem,
Mas o homem mascarado disse que não precisava disso. O pescoço do homem foi cortado por uma magia, e a mulher que o matou disse que isso não era pessoal, foi tudo por aquela pessoa. A cena volta pro Kashmir contando que o sobrenome Marius é um sobrenome comum que pode ser encontrado em qualquer lugar dentro do continente, mas no reino Delqui, só a organização especializada foi autorizada a usar isso. O orfanato Sacrifício da Lua. Do lado de fora parece um orfanato, mas era uma instalação onde a facção real do reino Delqui transformavam órfãos em assassinos ou espiões. Dizem que permite que os órfãos formem laços unidos profundos entre si, mas então faziam eles se matarem. As crianças que sobreviveram a esse processo se tornaram assassinos. Mais tarde o orfanato foi fechado porque a facção do príncipe ganhou a guerra civil. Kashmir continua dizendo que 10 crianças daquele orfanato foram libertas como cidadãos livres. Exceto Alu, que morreu, os 9 restantes obtiveram a cidadania de Delqui e estão vivos. O Kashmir entrega os endereços deles, e o Prota fala que já tá indo para Delqui. O Prota acha que isso pode levar a uma pista sobre a ilusão da lâmina e sobre o maldito que o amaldiçoou. O Prota chega em Delqui junto do Jet, e o Jet vê que a pessoa que mora mais perto do portão é o Garber Marius. O Prota então fala que eles vão direto procurar por onde os 3 sobreviventes moram e procuraram alojamento depois. Vemos que eles foram bater na porta de um dos sobreviventes, mas ninguém atendeu. O Prota olha em volta, e acaba vendo uma comoção. Ao se aproximar ele vê um dos sobreviventes morto. O Prota vê traços de magia do vento e veneno. Ele acha que para alguém fazer isso neste reino tem que ter muita coragem. Uma pessoa comenta sobre a pessoa que está morta se chamar de Garber. Ouvindo isso o Prota raciocina que como eles usaram veneno, o alvo original deles era Garber e se livraram da testemunha com magia. O Prota acha estranho porque se eles iam matá-lo com veneno, eles deveriam só ter esperado ele ficar sozinho. Mas por que eles estavam com tanta pressa? Com pressa? O Prota chama o Jet e pergunta quem é o próximo da lista. Jet fala o nome do próximo e que ele tá 2 horas dali. O Prota tem um mau pressentimento então eles devem correr e chegar lá em 1 hora. Eles chegam na casa do outro sobrevivente, mas o encontram morto. O Prota analisa e vê que também foi veneno, ou seja, tem alguém tentando matar os sobreviventes. Ele então fala pro Jet se apressar logo. Vemos que eles falharam 1, 2, 3 vezes. O Prota fica sem palavras, e percebe a marca da magia de vento de 8 estrelas, vento infernal. A intensidade da magia tá ficando gradualmente mais forte. O Jet diz que só faltam mais 2, e nesse ritmo vai ser difícil alcançá-los. Além deles poderem se tornar suspeitos por estarem no local do crime. O Prota fica bravo, pois mesmo que ele seja só um porta-bandeiras provisório, como eles ousam o perturbar nas terras de Runcandel, ele vai o superá-los custe o que custar. A cena corta para os assassinos verificando a lista de sobreviventes. A mulher diz que isso foi muito entediante, pois eles receberam o mesmo treinamento que eles, mas mesmo assim eles são tão ruins. O homem chama a mulher de Veriz e diz que só porque é um treinamento não significa que é o mesmo. Como eles foram escolhidos, é óbvio que estariam em mundos diferentes comparados com os produtos fracassados. Eles param em frente a uma casa, e dizem que já tá na hora de acabar com isso. Em seguida eles fatiam a porta, e adentram a casa, mas eles notam que não tem ninguém na casa. Vemos que o Proto-Jet e o sobrevivente estão correndo. O sobrevivente fica chocado ao receber a notícia que todos os outros sobreviventes estão mortos. O Prota explica que tem alguém sempre um passo à frente deles e tá matando todos os irmãos do homem. O Prota também conta que a ordem de assassinato é do mais próximo para o mais distante do portão dimensional que eles vieram. Por causa disso eles sempre estão um passo atrás deles. Eles não tiveram outra opção que não ir atrás dele, que era o mais distante, mas graças a isso, eles também foram capazes de salvar a filha do homem. O homem pede desculpas porque isso tudo pode ter sido em vão. Embora aqueles que estavam no orfanato tenham envelhecido, eles são sobreviventes de um treinamento muito difícil. Só há 2 pessoas que são capazes de os matar assim tão facilmente. Veriz e Cuja. Eles estão em outro nível. O Prota pergunta se não só havia 10 sobreviventes. O homem revela que há um total de 20 sobreviventes do orfanato, e aqueles 2 que estão os perseguindo são monstros que foram pessoalmente treinados por aquela pessoa.
De repente uma explosão ocorre atrás do homem. Veris e Kujan se aproximam e questionam quando foi que ele descobriu que eles iam o visitar. Kujan já pede desculpas pois não tem tempo para explicações. De repente ele nota uma faísca ao seu lado, e um enorme raio cai onde ele estava. O prota fala que já queria saber quem é que estava atrapalhando seus planos, e diz que é um prazer conhecê-los. Ele mesmo descobrira quem deu essas ordens, e diz que eles estão muito exaltados na terra de Runkandel. O prota analisa que a mulher provavelmente é uma maga de pelo menos 8 estrelas. O homem mascarado se liga que não tem como o sobrevivente saber sobre eles, mas o guarda-costas dele deve saber de alguma coisa. A mulher se anima e prepara sua magia para matar o sobrevivente, mas o homem mascarado avisa ela que o guarda-costa não parece ser alguém normal, então é para ter cuidado. A mulher então dispara um ataque de vento contra eles, mas o prota estende a mão e o para. A mulher se toca que usou muita magia no caminho até ali. Em pensamento o prota diz que o maior problema não é a magia da mulher, mas sim o homem mascarado que usa veneno. Ele vê que o homem também usa uma espada, sendo assim ele é um espadachim que usa veneno, não um assassino. O prota então manda o Jet pegar o sobrevivente e fugir dali. De repente o mascarado salta e o prota já se prepara. O choque de espadas acontece, e entre o choque o prota percebe que esse cara também é 8 estrelas. Ele recebe uma sequência de ataques, e enquanto isso manda o Jet levar o sobrevivente logo dali. O Jet então pega o sobrevivente e sai correndo dali. Entretanto a mulher pergunta se ele achou mesmo que iria fugir assim. Ela parte para atacá-los, mas o prota se mete na frente e pede desculpas, e diz que ela devia pegar um presente antes de sair. Uma enorme explosão de luz acontece. Em um instante o homem mascarado é cortado, mas ele consegue reagir e dar um golpe. A mulher não consegue enxergar nada por um tempo, e quando recupera a visão vê o mascarado ferido. Vendo esta cena ela surta e libera uma grande quantidade de magia. Ela fala que vai matar o prota por isso, mas o homem mascarado manda ela se acalmar, pois ele já vai se recuperar. Ele pega um frasco, e ao abri-lo o prota sente um fedor enorme. O prota fica enojado pois o mascarado estava bebendo veneno. Ele já tinha ouvido falar disso antes, que algumas pessoas desenvolvem uma resistência a veneno e usam ele como cura. Embora corroa sua vida, eles conseguem um poder equivalente à perca de tempo de vida. O mascarado fala que o prota é mais chato do que ele pensava. Ele queria fazer muitas perguntas, mas agora tem de manter o foco na missão. Não vai mais o capturar com vida. Assim ele parte para cima do prota. O homem mascarado fica se perguntando quem o prota é, pois ele tem uma aura de 6 estrelas, mas seus movimentos estão acima disso. O prota sorri, e com uma aura azul diz que vai precisar tomar conta dos magos primeiro. O homem mascarado cai de joelhos derrotado. Ele percebeu que se encontrou com um inimigo poderoso demais, mas ele tá curioso com uma coisa. Me pergunto se veneno funciona num desgraçado que nem você. O prota cospe sangue, e acaba caindo ao chão. Ele luta contra isso senão vai acabar morrendo. Nosso prota se apoia na espada e se ergue, mas de repente eles ouvem alguém. Vemos um grupo de soldados atrás deles, e um homem afirmando ser o príncipe de Del que manda eles abaixarem as armas. O prota se pergunta se foi o Jet que chamou eles, mas ele ouve o homem mascarado dizendo que irá encontrar o prota de novo. Assim ele sai correndo com a mulher enquanto os guardas os perseguem. O príncipe de Del que pergunta quem é o prota, mas o prota desmaia, e o príncipe manda chamarem um curandeiro para ele. Em seguida o prota já acorda e pergunta quantas horas se passaram. O príncipe explica que se passaram 3 horas e é um alívio que ele não morreu. O veneno que se espalhou através do corpo dele era tão forte que teria matado até um artista marcial de 8 estrelas. Mas se ele for um Runkandel aí é diferente. O prota fica em silêncio e o homem confirma que ele é mesmo Jin Runkandel. O prota pergunta o que aconteceu com os dois que fugiram,
E o príncipe conta que mesmo tendo um ferimento grave no peito, eles conseguiram escapar dos cavaleiros. Primeiro o prota agradece, e depois pergunta se ele informou a casa principal. O príncipe diz que não, pois se tivesse teria morrido. O príncipe ainda fala que assim que trouxe o prota para ali, pessoas realmente poderosas começaram a enlouquecer em Delqui. O prota pede desculpas por isso, mas o príncipe fala que tá tudo bem, contanto que ele possa fazer um favor a ele. O príncipe pede que quando o prota se tornar um porta-bandeira, ele deve enviar mais cavaleiros guardiões para Delqui. E a parte da mina de ouro de Delqui que a família Roncandel possui, ele gostaria um pouco dela de volta. O prota diz que o príncipe está colocando um valor muito baixo pela sua vida. O príncipe só ouvindo isso, mas o prota o surpreende dizendo que vai dar o dobro de cavaleiros e devolver a toda a parte da mina de Delqui. O prota diz que tá tudo bem porque não tem nada que ele não consiga fazer no futuro. Afinal ele vai se tornar o maior espadachim que o mundo já viu. Essa parte eu quem inventei. A cena corta para a Tika. O Jet tenta explicar que retransmitiu a situação, mas o Muraka não acreditou nele e o surrou. O prota pergunta ao Kashmir se ele já descobriu alguma coisa com o sobrevivente, mas o Kashmir diz que o sobrevivente só vai falar quando o prota chegasse. O prota entende e diz que vai ver ele. O prota já pede para ele não enrolar, e revelar logo quem foi que treinou todos os sobreviventes. O homem treme, e revela que a babá da Luna Roncandel, a primeira porta-bandeira, Taimune Marius os treinou. Depois vemos que a babá da Luna está de frente aos assassinos. Ela fala que está decepcionada, pois além de terem falhado na missão, ainda revelaram suas identidades para um espadachim mágico. A babá pergunta se eles querem tanto assim morrer. Ela olha para eles e afirma que sua relação com eles acabou hoje. A mulher começa a chorar e perguntar o motivo disso. A babá afirma que com esse erro eles foram longe demais. A mulher implora para ela os perdoar e não os abandonar, mas ela leva um chute na cara, e a babá diz para eles nunca se encontrarem com ela de novo. A babá sai dali, e no caminho raciocina que o espadachim mágico deve ser o prota. Ele provavelmente já deve saber sobre ela e ele e Luna devem a encontrar logo logo. Mas ela acha que tá tudo bem mesmo se ele saber da verdade, a Luna não vai a matar. O que mais importa agora é a informação sobre o prota. Ele não apenas usa energia das sombras, mas também usa magia muito bem. Isso é algo que aquela pessoa não deve estar sabendo agora. A cena volta para o prota. O sobrevivente pergunta se o prota já se encontrou com Alu, mas o prota fala que matou ele. E lembra que o Alu se referiu que aquele que queria a morte do prota era chamado de aquela pessoa. Ele pergunta se o Alu estava se referindo a Babá. O sobrevivente treme de novo, e conta que há 15 anos atrás, Alu disse uma coisa, que a babá da Luna fez um acordo com uma pessoa importante de Roncandel. O prota pergunta se ele sabe que tipo de acordo eles fizeram, mas o sobrevivente não sabe sobre isso. O prota diz que de qualquer modo, ele terá de sair para um lugar. O prota precisa se encontrar com Luna pessoalmente. A cena corta para Luna em uma roupa elegante conversando com Tika. De repente elas ouvem alguém. Vemos que lá fora está chovendo. E lá está nosso prota extremamente sério. Luna ri do que ele contou. Ela acha engraçado pois sua babá nunca faria isso. E também por que motivo ela faria isso. Luna diz que a informação que ele recebeu está errada. Sua babá é só uma babá normal. O prota pede desculpas, e Luna bate na mesa dizendo para ele não se desculpar, como se o que ele está dizendo fosse verdade. Mas Luna para, e vê o olhar sério de seu irmão. Ela começa a criar falsas suposições para negar essa verdade, pois deve ter algo de errado nisso tudo. Luna diz que ficar ali sentada não resolverá nada. Então ela manda o prota seguir para se encontrar com a babá. Em seguida vemos que a babá está em um quarto, e ela pensa que já que a identidade dos dois assassinos foram reveladas, aquela pessoa vai tomar conta deles. De repente ela ouve um barulho, e Luna e o prota chegam até ela. Luna já pergunta se a babá conhece aqueles assassinos. A babá responde que sim conhece eles. Luna questionou por que ela criou assassinos às escondidas, e por que eles perturbarão o prota. A babá disse que não foi ordem dela, ela estava com muita vergonha por descobrir que seus assassinos encontraram com o prota. Luna apertou o punho e perguntou por que ela criou assassinos em segredo. Chorando Luna perguntou se ela achava que seria perdoada por fazer todas essas coisas.
A babá disse que eles deviam a enviarem para a corte da família. Ela vai explicar tudo em detalhes lá. Decepcionada, Luna questionou se ela vai fugir agora. Ela sente não conhecesse mais sua babá. Luna não consegue entender o porquê de tudo isso, e por que ela não está falando informalmente com ela. A babá pediu desculpas por esconder isso dela, mas afirmou que a razão dela ter criado esses assassinos foi para sobreviver. A babá questionou se Luna faz ideia de quantos inimigos tem na família. Por causa disso elas sofrem muitas ameaças todos os dias. Luna pergunta do que ela tá falando. Ninguém ousaria. A babá pergunta se Luna sabe por que os servos e guardas desta casa são trocados todos os anos. Eles geralmente duram 1 ano no máximo, e 1 mês se tiverem sorte. E qual é o motivo disso tudo? Todos eles são assassinados pelos irmãos dela. Se você gostou do resumo, deixe um like no vídeo e comente que quer a próxima parte, e assim que sair mais capítulos trarei ela. Não esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado para alcançarmos a meta de 20 mil inscritos. Também vou deixar outro resumo no card na tela final que estou certo de que vocês vão gostar.